Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar de metas para as crianças hoje. Mais uma dica para vocês trabalharem com elas de forma virtual, né? E sem deixar de cumprir com esse programa tão legal que é para as crianças, né? Começarem a aprender hábitos, conhecimento, a aprender sobre a sentir o espírito, reconhecer o espírito, enfim, tantas e tantas coisas que as crianças vão desenvolver fazendo essas metas. E hoje eu trouxe para vocês uma ideia de meta, de atividade espiritual, né? A gente tem aquelas 4 áreas que precisam ser feitas das metas, né? A parte espiritual, intelectual, física e social, né? Não necessariamente nessa ordem, mas temos todas essas áreas. E essa dica que eu vou dar para vocês é na parte espiritual. Eu fiquei pensando, falei, nossa, como que a gente pode fazer? Porque a parte espiritual a gente trabalha tanto nas aulas, né? Mas como que a gente pode fazer como uma meta, por exemplo? E aí me veio à mente, né? Algo que vai ajudar as crianças a se lembrarem do seu próprio valor. Então, seria legal que vocês providenciassem, ou que as crianças providenciassem, né? Que todas tivessem um espelhinho de mão. Então, todas elas precisam ter um espelho na frente delas ali, certo? Então, tem que averiguar se todo mundo tem, senão não vai ter graça. E aí, elas vão se olhar nesse espelho. E elas vão ter que anotar tudo que elas veem nesse espelho, que é uma bênção para elas. O que elas estão enxergando ali, né? Elas vão se ver. Que é uma bênção, que tem algum valor ali. E elas vão registrar isso. Percebam, elas não estão anotando se elas são bonitas ou são feias, se elas têm cabelo enrolado ou liso, se elas são amarelas, brancas ou de qualquer outra cor, não importa. Elas não estão anotando isso. Elas vão ter que anotar para aquilo que importa, né? O que traz bênçãos para ela com aquilo que ela tem. Então elas vão anotar isso daí. É legal se vocês colocarem uma musiquinha inspiradora de fundo, pode ser uma música motivadora, pode ser uma música espiritual, o que for, porque elas vão ter que ficar se olhando e escrevendo. Então, para não ficar aquele silêncio, né, eu acho que é legal pôr uma música inspiradora de fundo enquanto elas fazem isso. Depois disso, elas vão ter que compartilhar em voz alta com todo mundo quais são os seus sonhos. Então, elas vão compartilhar 2 coisas. O que elas sabem fazer bem hoje, né? O que elas gostam e sabem fazer bem. E quais são os seus sonhos. Então, todos vão ter o seu tempinho de falar sobre isso. Então, percebam de novo. A gente está aqui valorizando o que é essencial, o que tem de valor dentro dessa criança, né? O que elas têm hoje, que é uma bênção, que elas sabem fazer, e o que elas sonham, que elas vão conseguir, que elas são capazes de conseguir realizar esses sonhos, né? Porque elas vão ter uma vida toda para se desenvolver nisso. E aí no final, vocês vão colocar uma outra música de fundo. Podem ler uma escritura, todo mundo vai fechar os olhos, né? E aí vocês vão ler, pode ler uma escritura bem assim, que fale do amor do Pai Celestial por elas. E no final, vocês podem falar, tudo de olho fechado, o nome de cada um, nominal. Então, vamos supor que é Maria Clara, né? Vou colocar uma frase modelo aqui mesmo, pode ser qualquer outra frase. Por exemplo, Manuela, falei Maria Clara, mas tanto faz. Manuela, o Pai Celestial te ama demais e você tem grande valor. E aí você vai falar de cada um. Pode parecer bobagem, mas frases assim, que tem o próprio nome da pessoa, elas criam um impacto muito grande. E ainda mais se tiver música de fundo. Então vocês vão estar reforçando uma coisa no final, que é o amor do Pai Celestial por elas e o quanto elas têm valor por essa atividade que elas mesmas fizeram e reconheceram o valor que elas têm. Então vai ficar uma atividade espiritual assim bem legal, bem inspirada, eu acho, porque a gente está tendo muito problema hoje em dia de autoestima, de depressão,
porque as pessoas não estão vendo quem elas são e o valor que elas têm. Então acho que vai ser uma atividade muito boa aí para vocês fazerem com as crianças. Eu ainda não fiz com as minhas, mas está nos planos aqui. Tá bom, gente? Então, atividade espiritual. Espero que vocês tenham gostado e se vocês fizerem depois, compartilhem comigo como é que foi, porque eu adoro saber a experiência de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo.